Alberto, bem-vindo. Grazie. Obrigado. Quando propone ai brasiliani una comunione Quando ela propôs aos brasileiros uma economia produtiva, pois falava sobre a casa dos pobres, Chiara chama os empresários em causa, porque ela pediu para que eles pudessem investir os poucos recursos para criar empresas junto dessas Mariápolis permanentes para poder mudar a realidade daquele lugar, necessità economiche e principalmente as pessoas que precisavam ser formadas. madri di famiglia brasiliani As mães brasileiras são as primeiras a se improvisar como empresárias, criando uma empresa de roupas que dá trabalho e também profissionalismo às pessoas que viviam nas favelas. As ações da Sociedade do Polo, società nata per que foi uma sociedade que foi criada para construir armazéns e infraestruturas, gli imprenditori come e envolveu empresários e empresas em todos os lugares que organizam os financiamentos e as competências técnicas para as empresas envolvidas. intanto nel resto del mondo No resto do mundo, muitos empresários aderem à economia de comunhão e comprometem as suas empresas para que possam atuar de acordo com a cultura do doar, em relação aos funcionários, aos fornecedores, aos clientes, aos concorrentes, à sociedade civil e respeito ao meio ambiente. Eles seguem as diretrizes para conduzir um empreendimento, que todos escreveram juntos em um congresso internacional, quando ouvimos Chiara em Piacenza. 7 anni dopo 7 anos depois, quando Chiara volta para o Brasil, os trabalhadores das 6 empresas do Polo Espartaco estavam ali para mostrar que a economia de comunhão funcionava e pode ser válida para todos. É o momento para Chiara e convidar acadêmicos, jovens, empresários a se associarem a um movimento econômico com o objetivo de dar dignidade científica all'università a essa nova forma de fazer economia. oltre 300 Em poucos anos, mais de 300 jovens elaboraram teses de graduação sobre empresas que vivem esta economia e Chiara recebeu títulos honoríficos de várias universidades do mundo, sempre motivados pela menção à economia de comunhão. occasione della laurea Por ocasião da sua graduação em uma economia pela Universidade Católica de Piacenza, como vimos no vídeo, impressionada com as experiências dos empresários presentes, o professor Zamani sugere a Chiara fundar a sua própria universidade. Nasceria o Instituto Universitário Sofia. è stato chiesto che cosa Me perguntaram o que é que os empresários aprendem da economia de comunhão. Primeira coisa, eles aprendem a ajudar aqueles que precisam. nei primi anni invece Nos primeiros anos, o trabalho e o lucro foi distribuído entre os membros do movimento. Muitas pessoas precisavam de coisas, outras tinham a doar, mas era uma ajuda entre iguais, como Chiara junta com seus companheiros, com os pobres de Trento. quando poi l'aiuto Quando a ajuda é estendida aos outros, mantém-se assim o mesmo estilo. occorre stabilire Antes de tudo, é necessário estabelecer uma relação de fraternidade, colocando os necessitados em condição de ter algo a dar. magari solo un sorriso Talvez só o sorriso, ou o compromisso de se redimir da pobreza, ou até compartilhar os tesouros da sua cultura, ou até mesmo com tais ações gratuitas para o bem comum. Ou quem sabe até engajando-se em uma das atividades de produção. aiuti più validi As ajudas mais válidas, além das emergências, são aquelas que dão origem a atividades produtivas e empregos estáveis. É útil, quando possível, envolver diretamente os próprios empresários, satisfeitos e contentes por verem os seus lucros despendidos não só no consumo, mas principalmente nos jovens, que podem ter um período de formação no trabalho, da molti anni como acontece há muitos anos. più grande O maior presente para os empresários é a experiência de poder trabalhar na presença de Deus. io da giovane Como jovem na minha família, eu fui ensinado que para retribuir o amor de Jesus na cruz,
eu deveria pensar nos últimos. Mas Chiara me fez experimentar que, vivendo a cultura do doar, também no trabalho, eu posso experimentar a sua presença. Aquela mesma presença que foi feita com os discípulos de Emaús, o arder no coração, que se fez sentir como alegria, paz e sensação de plenitude e realização humana. Às vezes, essa presença se expressa também em cêntulas. Eu me lembro quando eu tinha acabado de me formar e estava com outros, designado em turnos com outros colegas engenheiros. Para vivenciar a cultura do doar com eles, coloco em suas mesas a descrição de uma nova planta que eu tinha traduzido de uma publicação americana. É um pouco do meu tesouro. Um deles retribui, dando-me fórmulas e gráficos para projetar trocadores de calor. Usando essas fórmulas em longos turnos noturnos, calculo um arranjo diferente dos trocadores de calor em uma planta. Descubro que muita energia pode ser economizada e convenço a gerência a implementar a mudança. O resultado é incrível. Estou destinado para o departamento técnico. O primeiro passo da minha trajetória profissional vem de um presente, surge justamente disso. Todo empresário da economia de comunhão pode contar experiências semelhantes, confirmando que o dar e serás dado do Evangelho funciona mesmo no trabalho. Experimentar a providência vale muito para o empresário, vale muito mais do que o valor econômico, porque confirma que essa cultura do dar não é uma ingenuidade. Se é uma ingenuidade, é uma engenhosidade. Muitas vezes, a providência nasce do movimento da alma de quem se sente amado verdadeiramente e sem interesse. Nessas ocasiões, vibram no fundo do seu coração o amor gratuito, que é aquele que você vive na sua família. Disse que na competição econômica, a luta para prevalecer. Os empresários aprendem que a economia de Chiara é antes um compromisso para crescermos todos juntos. A economia de comunhão ensina o empresário a amar a empresa dos outros como a sua própria. Nenhuma empresa poderia prosperar sozinha. As operações econômicas mais válidas são justamente aquelas que todos se beneficiam. Se você é formado para se fazer com as outras empresas, é muito mais fácil identificar estratégias de benefício mútuo, que a ciência da gestão chama de estratégia win-win, em que todos ganham. Enfim, a economia de comunhão motiva o empresário muito mais. Ele não arrisca mais apenas pelo bem-estar da sua família, mas também pelo seu povo, para oferecer-lhes cada vez mais empregos e compartilhar os lucros. O seu maior ganho à noite é voltar para casa sabendo que o dia foi bem vivido. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado. Muito obrigado. Ouvindo o Senhor, você perguntou a nossa pergunta, você respondeu a nossa pergunta, o que é que a economia de comunhão ensinou? Mas agora eu pergunto, o que é que o empresário, o que é que a economia de comunhão aprendeu com os empresários? O contrário. O empreendedor traz para a economia de comunhão uma seriedade profissional e também a sua lealdade na partilha de lucros, a sua resiliência e, sobretudo, o seu otimismo no enfrentamento cotidiano daquilo que acontece, principalmente agora, durante a pandemia, onde vemos a inovação tecnológica e as mudanças climáticas. Mas, acima de tudo, o empreendedor traz a consciência de que a sua empresa também é um bem público, porque oferece bens e serviços úteis e, sobretudo, empregos, porque se especializam as pessoas ao seu redor. Os importantes valores são aqueles feitos por dois empresários que eu gostaria de lembrar. Um deles é João Carlos Pompermayer, brasileiro,
que por muitos anos, todos os meses, sem nunca aparecer, voa do sul para o Brasil, para São Paulo, para acompanhar a construção das estruturas do Polo Espartaco e para ajudar essas empresas em dificuldade. Outro nome é o François Nouveau, que vem da França para o Brasil para oferecer a sua tecnologia. E não encontrando empresários locais disponíveis, decidiu, no impulso, aplicá-la no polo com a sua empresa. Percebendo depois que no Brasil esses produtos não têm demanda, ele inventa novidades. Atravessar o oceano várias vezes ao ano durante vários anos, ele consegue tornar a empresa produtiva ao impor esses produtos no mercado brasileiro. Lembro das palavras de uma de suas últimas entrevistas, onde ele continuou enfatizando que o segredo da economia de comunhão está inteiramente na lógica do dai e será dado. Obrigado, Alberto. Obrigado. Até a próxima.